Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do projeto Ciência em Dia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o estudo dos vírus, também chamado virologia. Vocês sabiam que os vírus são organismos muito antigos? E eles convivem com os seres humanos há muito tempo também. No vídeo anterior, nós mostramos diversos vírus que causaram doenças, epidemias e pandemias que acometeram a humanidade ao longo de sua história. Hoje, nós atravessamos uma pandemia e sabemos que ela é causada por um vírus da família do coronavírus. Mas há muito tempo atrás, as pessoas não sabiam o que causavam essas doenças. Era um mistério. A praga de Atenas, por exemplo, teve um agente causador não identificado. Era um mistério o que causava essas doenças, pois ninguém conhecia esses micro-organismos. Pode passar. Contudo, hoje nós temos vacinas, tratamentos, medidas preventivas e conseguimos identificar os vírus que causam essas doenças. É um grande avanço, não é mesmo? Mas como será que a gente chegou até aqui? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Todo o conhecimento, tudo aquilo que nós sabemos sobre os vírus hoje, sobre a produção de vacinas, a identificação dos vírus, a proposta de alguns tratamentos, tudo isso aconteceu devido à contribuição de inúmeras pessoas ao longo da história. É como se a gente caminhasse de passinho em passinho até chegar ao nível de conhecimento que temos hoje. Inúmeros cientistas, há 200 anos atrás, já pesquisavam sobre as doenças. Essa dúvida já intrigava os cientistas, despertava sua curiosidade para que eles estudassem e tentassem descobrir quais eram os agentes causadores de doenças. E foi assim que a história começou. Bom, gente, o primeiro pesquisador que a gente vai ver hoje vai ser o Edward Jenner, que em 1798 ele fazia experimentos com a varíola bovina. Vocês lembram da varíola? Nós vimos sobre a varíola no vídeo passado, que falava sobre vírus ao longo da história. Lembram? Então, esse pesquisador ele fazia experimentos com a varíola, só que era a varíola da vaca, que causava doença na vaca. E ele descobriu que pessoas que contraíam essa varíola da vaca não contraíam a varíola humana. E esse pesquisador foi muito importante porque ele foi o primeiro a descobrir sobre a vacina. Ou seja, a primeira vacinação ocorreu graças a Edward Jenner, porque ele percebia que as pessoas que entravam em contato com a varíola bovina não contraíam a varíola humana. E assim começaram os primeiros estudos sobre a vacina. Porém, nessa época, o Jenner não sabia o que causava essa doença. Não sabia se era uma bactéria ou se era outro organismo. Ele só sabia que existia essa doença. Então, nessa época, ainda nós não sabíamos quem eram os vírus, porque nós não conseguíamos enxergá-los, tá? Agora, a partir de 1892, começaram estudos sobre os vírus. Então, o Dimitri e o Martinus eram pesquisadores que estudavam sobre a planta do tabaco, a planta de fumo. E eles estudavam uma doença chamada de mosaico do tabaco. Tá vendo aqui na folha? O que causa? Causa essas colorações diferentes, né? Então, eles estudavam sobre essa doença. E a partir dos estudos, eles perceberam que não era uma bactéria que causava essa doença, e sim um outro organismo, um outro micro-organismo que causava essa doença. Só que esse micro-organismo era tão pequeno que ele não poderia ser enxergado no microscópio de luz. Mas espera aí, o que é um microscópio de luz? Isso aqui, gente, é um microscópio de luz. Como que ele funciona? A luz, ela sai desse canhão aqui e ela sobe, ela é amplificada e vai para os olhos. E aí nós conseguimos enxergar o material que está aqui a partir dessa luz que passa por ele, certo? Mas o vírus é tão pequeno que ele não conseguia ser enxergado nesse microscópio. Tá vendo aqui a imagem do microscópio? Então, o que aconteceu? Esses pesquisadores eles postularam que existia um organismo que se chamava vírus, que ele era muito pequeno para ser enxergado. Então, nesse momento, é descoberto o vírus. Então, tanto Dimitri quanto Martino são considerados o pai da virologia, do estudo dos vírus, certo? Só que
em 1930 que a gente conseguiu descobrir quem era o vírus. A gente conseguiu a primeira imagem do vírus a partir do Ernest Ruska, que foi o inventor do microscópio eletrônico. Mas calma, já não existia microscópio antigamente? O que é o microscópio eletrônico, então? Vamos ver aqui nessa imagem. Então, esse aqui é o microscópio óptico, certo? Que a luz vem daqui, pega na amostra que a gente está olhando, é amplificada e vai até nossos olhos, certo? E é isso aqui que a gente enxerga. Tá vendo as células aqui? Cada bolinha, cada estrutura rosa dessa é uma célula. Olha o tanto de célula. E aqui no meio a gente consegue ver o núcleo em roxo. Tá vendo? Só que isso aqui é a amplificação máxima que o microscópio óptico de luz consegue nos dar. Mas agora foi inventado o microscópio eletrônico. Tá vendo como ele é diferente? Ele é bem maior. E a gente coloca o olho nessa parte aqui. Tá vendo? E ele dá imagens muito mais amplificadas. Então, tá vendo aqui? Isso aqui é o núcleo da célula. Então, antigamente a gente só conseguia ver o núcleo de longe. Agora a gente consegue ver o núcleo de pertinho, certo? Então, isso proporcionou novas imagens dos vírus, porque dessa forma nós conseguimos enxergar os vírus a partir da microscopia eletrônica. Então, tá vendo as estruturas dos vírus? Tá vendo? Olha aqui um vírus entrando em contato com uma célula, o vírus em uma superfície, olha o tanto de vírus. Legal, né, gente? Só que, a partir do ano de 1938, ocorreram novos desenvolvimentos tecnológicos que permitiram o cultivo de vírus, clonagem de vírus, desenvolvimento de vacinas e estudo do material genético dos vírus, certo? Então, a partir desse ano até atualmente, ocorreram diversos desenvolvimentos de tecnologia que nos permitiram compreender melhor o que são os vírus. Uma outra importante cientista foi June Almeida. Ela nasceu na Escócia, mas atuou como pesquisadora no Reino Unido. A sua contribuição foi para a identificação e o diagnóstico dos vírus com o auxílio do microscópio eletrônico que a gente acabou de aprender. Vocês lembram? Ela conseguia fotografar esses vírus e para poder identificar e nomear as doenças. Ela foi responsável pela primeira identificação do vírus pertencente à família do coronavírus infecta humanos. Não era esse que nós conhecemos hoje, mas era um outro tipo similar de coronavírus. Pode passar, Segu. As habilidades de June em usar o microscópio eletrônico permitiram a visualização do coronavírus pela primeira vez. E ela, junto a outros dois cientistas, notaram uma estrutura arredondada desse vírus, que se parecia com uma coroa, e por isso deram o nome de coronavírus, lembrando a essa coroa. Nós tivemos, né, ao longo da história, muitos avanços tecnológicos, como nós podemos observar com essas duas figuras, comparando elas. A primeira imagem, em preto e branco, foi a que a June produziu, do coronavírus, no ano de 1967. Essa segunda imagem, inclusive colorida, foi feita em 2020 e é uma microscopia eletrônica do SARS-CoV-2, causador da Covid-19. E embora hoje, né, esses processos eles sejam muito mais rápidos, essa segunda imagem foi produzida muito mais rapidamente, ela tem uma maior resolução, mas ela utilizou o mesmo princípio que a June utilizou para produzir essa foto aqui. E ela nos ajudou, então, lá atrás, em 1997, a combater essa doença que enfrentamos hoje. Pode passar. Viu como é legal? São as contribuições de muitos e muitos pesquisadores ao redor do mundo que tornaram possível todo o avanço tecnológico que nós produzimos hoje. E por isso, é importante dar valor à ciência e ao trabalho de inúmeras pessoas ao redor do mundo, que contribuem para a manutenção da saúde coletiva e da qualidade de vida da população humana. Bom, gente, obrigado por terem assistido até aqui. Nós somos o projeto Ciência em Dia, Covid-19 pandemia.